um slide na tela. E provavelmente, eu vou pedir para você, porque assim, provavelmente, o que vai acontecer? Eu vou parar de ver vocês para ele poder ficar inteiro, certo? E eu vou passando aqui. Se não passar o slide, vocês me avisam que eu dou um ESC aqui e a gente vai resolvendo, porque sabe como é, né? Essas coisas. Sim. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Bem. Vocês vão me falar se ficou na tela inteira. Ficou na tela inteira? Sim. Sim, Márcia. Sim. Deixa eu passar uma para ver se vai passar. Passou? Passou, né? Sim. Tá. Então, antes de qualquer coisa, meus amores, eu vou ler o texto, tá bom? Que está em Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, capítulo 9, a paciência. A paciência, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente pela dor neste mundo, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a caridade, a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Então, nós sabemos que esse espírito amigo é a dona Joana de Ângeles. E que esse texto, ele tem profundo conteúdo psicológico, porque é o que ela trabalha, né? A dona Joana de Ângeles, ela vem trabalhar a psicologia profunda. Ela vem trabalhar conosco a nossa relação conosco mesmo. Eu sempre gosto de lembrar que os textos subsidiários à doutrina espírita, aqueles que vieram trazer subsídios mesmo, mais alguma coisa para nós compreendermos, né? Não é complementares, textos subsidiários, ele se divide em três grandes vórtices,
vórtices, né, de energia. Então, nós vamos ver, primeiramente, André Luiz, ele trabalha um tipo de psicologia, um tipo de relação, nossa psicologia com o meio, com a sociedade. Ele trabalha comportamento. É uma psicologia basicamente comportamental. Se nós formos olhar o André Luiz, é só abrir o livro Sinal Verde dele para vermos o que tem ali de orientações básicas, como atender um telefone, como se movimentar dentro de casa, como assoar o nariz e não ficar olhando o que tem no nariz, as coisas ali, né? Como você vai se portar numa tribuna, no trânsito, o livro Conduta Espírita, né? Conduta, comportamento. Aliás, o livro Conduta Espírita é um livro pouco lido, muito pouco lido, muito pouco estudado. Precisamos estudar, porque há coisas ali que nós esquecemos, sabe? Muitas coisas interessantes que nós esquecemos e que deixamos, né, se misturar aí nas necessidades que o mundo vai nos trazendo, especialmente dentro do movimento espírita, né? Então, André Luiz, ele trabalha isso, assim, a minha relação com a sociedade. Por que André Luiz trabalha isso? E é porque na verdade, a nossa primeira é o nosso primeiro conflito, nosso primeiro incômodo, é a primeira coisa que nós observamos em nós é o nosso comportamento, o tom da nossa voz, como que nós andamos, né? Então, então nós queremos nos livrar desse homem, nós queremos manter um padrão de comportamento compatível com as ideias novas. Então, ele trabalha isso, né? Quando nós conseguimos melhorar esse verniz, nós vamos nos aprofundar em Emmanuel. E o Emmanuel, ele vai aprofundar um pouco mais essa psicologia, trabalhando as nossas relações mais profundas, de maior proximidade. Eu e o próximo, mas assim, realmente o próximo, bem próximo, não é? Não é o próximo da sociedade, do trabalho. Também ele fala isso, mas é o próximo cônjuge, é o próximo filho, é o próximo família, essa relação até o vizinho. Né? Então, o Emmanuel, aí nós vamos ver que nós estamos zerados nisso, né? Começamos a trabalhar essa questão. Quando conseguimos superar compreender melhor tudo isso, né? Ler aqueles livros todos, tal, entender as causas das nossas dores, mas sempre as dores relacionadas na relação com o outro, né? Derivada de cumplicidades, né? De tantas coisas, né? Aí, finalmente, nós conseguimos, talvez, fazer algum avanço nisso, mas nos percebemos os mesmos, não mudamos. Continuamos os mesmos, como aquele jovem que fala para Jesus assim, mas eu cumpro a lei. Eu cumpro toda a lei de Moisés e mesmo assim eu não me sinto pleno, nem que eu vá ganhar o reino. O que eu preciso fazer, né? Que mais? Aí Jesus fala, mas você quer ser perfeito. Então, nesse terceiro vórtice, nós vamos encontrar a Dona Joana de Ângeles, que vem, e ela vem em terceiro lugar mesmo, porque é o nosso último despertamento. É quando nós vamos olhar para nós mesmos
Então, eu comigo mesmo. E então ela vem falar de uma psicologia profunda, a psicologia transpessoal. Não é essa psicologia do mundo, né? Porque a psicologia do mundo, nós temos, aliás, até que ter um pouco de cuidado com o excesso de psicologismo que está dentro do movimento espírita, né? Porque a psicologia ela é uma ciência relativamente nova, aliás, ela é muito nova, né? E a base dela é materialista, né? A base dela está na psicanálise, com Freud ali. Então, ela vai trabalhar a psicologia eu para mim, né? Eu para mim. E nós corremos grande risco quando nos emaranhamos nisso, esquecidos, né, da nossa alma imortal. Então, a dona Joana, ela tem 2 textos no Evangelho, e os 2 textos, a gente percebe esse conteúdo profundamente psicológico. Alguém tentou entrar? Entrou? A Júlia conseguiu colocar? Não consegui, mãe. Hã? Conseguiu? Júlia? Consegui. Consegui a confeição. Tá. Ótimo. Então, vamos lá. O texto hoje é a paciência, né? Muita gente lê a paciência e fala a ciência da paz, né? Porque parece que é isso. Mas não é isso, né? Então, esse patos aí vem de sensação mesmo, né? Igual simpatia, vem de psiquismo, vamos dizer assim, sabe? E isso está justamente no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, em verdade, no Evangelho está pacíficos, na Bíblia está os pacificadores, tá, gente? O correto é pacificadores. Mas aqui está pacíficos, talvez porque, não sei por quê, talvez porque Kardec tenha pensado numa qualificação, né, da pessoa. Bem-aventurados os pacíficos, aqueles que já adquiriram em si, né, essa capacidade, né, de espalhar sensações boas e saudáveis, porque serão chamados filhos de Deus. Então, possuir a terra, usufruir dos bens da terra, exige um psiquismo que se dobre, um psiquismo que tenha aprendido a palavra aceitação, né? Que da pessoa que compreendeu os eventos da vida, né? Então, vamos voltar lá, que Dona Joana fala para nós a respeito da dor, modificando completamente o entendimento de que a dor é uma tortura. Ela diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas, nossa, como assim, né? Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bem dizei a Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Que dor é essa? Gente, vocês podem falar, tá? Eu não estou vendo o rostinho de ninguém. Vocês devem estar vendo o meu. Mas podem comentar, tá bom? Então, que dor é essa? Que é uma benção. Será que é aquela dor gerada pelo ciúme? Porque o ciúme, ele é um ácido, não é? O ciúme, ele é um ácido, ele corrói a pessoa. A pessoa ciumenta, ela sofre
muito, né? O ciúme, ele é filho predileto do orgulho, né? A inveja, seria a dor da inveja? Será que seria uma bênção sentir essa dor que a inveja causa, né? Porque o ciúme, ele é um pouquinho diferente, porque o ciúme e a inveja, eles estão de mãos dadas. Todo ciumento é invejoso, todo invejoso é ciumento. Então, o ciúme, ele decorre, assim, vamos dizer assim, do orgulho mesmo, né? Aquela sensação de poder, de ter controle sobre, ter controle, poder. Então, desrespeito à essência do outro ou do que seja. Né? Então, o ciumento, ele é o proprietário, ele é o dono. E por essa razão, tudo deve estar sob o seu controle. E quando ele sente qualquer ameaça vindo de qualquer lugar, as coisas mais absurdas, ele então sente grande dor. E ele pode fazer as coisas mais abjetas, né? E aqueles que são vítimas, né, vítimas desse desvio, né, eles são verdadeiros escravos. E raramente conseguem se libertar, porque o ciumento, ele tem muitos argumentos. Ele usa argumentos religiosos, né? Ele é inteligente, ele conhece exatamente a fraqueza da sua vítima. Ele sabe quais são as crenças da sua vítima. E então ele utiliza os valores das suas vítimas para dominar. Como se ele também fosse alguém que defendesse esses valores. Mas ele não defende esses valores. Ele apenas os usa para manter a sua vítima sob seu domínio. Né? Então, definitivamente não é o ciúme. A inveja, ela é filha do egoísmo. Porque a pessoa invejosa, ela quer as coisas para ela, ela deseja os bens do outro, né? O orgulhoso deseja o outro inteiro. E o invejoso, ele deseja os bens, né? Ele deseja o que o outro tem. Mas ele não deseja só isso. Não deseja só o que o outro tem. Porque desejar o que o outro tem, de certa maneira, pode ser positivo, né? Nós podemos chamar isso de ambição. A ambição é diferente da inveja. A pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa que acaba estando bem na vida, e a ambição não é em si mesma uma força ruim. Né? Nós podemos ambicionar, Deus não nos deu o querer para não querer, não nos deu a vontade para não a desenvolvermos. O problema do invejoso é que ele quer ter, mas não quer que o outro tenha. Entendeu? Ele não suporta ver a pessoa que é objeto da sua inveja possuindo algo, ainda que ele, invejoso, tenha algo melhor. Então, a inveja realmente é uma dor terrível. Então, definitivamente, essas duas dores não são bênçãos. As dores, a dor que é uma bênção, é aquela dor que nasce do conflito daquele que descobriu, que desviou da própria missão. Que tinha uma tarefa a fazer e não cumpriu. Ou que está se desviando. Ou que
voluntariamente enveredou por atalhos e agora precisa retornar sobre seus passos e vai reencontrando todos os espinheiros que plantou. Então, essa é uma dor abençoada. Então, nós precisamos ter capacidade de análise para saber se estamos impacientes, porque estamos com ciúme, porque estamos com inveja, porque não sei o quê, ou porque estamos colhendo, não é? Ou porque estamos fazendo algo que não deveríamos estar fazendo, mas fizemos até agora, mas já superamos isso, não é? Porque estamos procurando argumentos onde não existem, para fugirmos das nossas tarefas, assim como o profeta Jonas, lembra? Nós já estudamos ele, em algum momento voltaremos a estudar Jonas, porque Jonas é o arquétipo do homem que foge, do homem que foge de si mesmo, que foge da sua tarefa, que foge da sua missão, que vem uma voz e o chama, oh, você vai fazer isso. Ele fala, ai, não vou nada. Meu Deus, vou dormir. Não, vou fazer não. Então, o que acontece com Jonas? Ele entra em grande dor. Então, fica 3 noites na barriga de um grande peixe, né? Ou seja, entra em depressão. Então, a depressão, ela é essa sombra que nos acomete sempre que nós estivermos desviados da missão. O ciumento não entra em depressão, o invejoso não entra em depressão, sabia? Ele tem ódio, raiva. Mas a depressão mesmo, ela é típica daquele que se desviou da missão, né? Tem até, eu li, né, sobre essa questão, né, dessas pessoas que transformam a vida das outras em verdadeiros infernos. E eu li os psicólogos dizendo o seguinte, né, nossos consultórios estão abarrotados das vítimas daqueles que realmente deveriam estar aqui. Então, muitas vezes o ciumento invejoso, ele procura uma terapia para reforçar em si a sua própria posição e para si, muitas vezes, quando começa a ter algum efeito aquelas atitudes dele no meio onde ele está, ele procura, às vezes, terapia, né? Mas para se rearticular, né? Para se rearticular, para ter mais argumentos. Então, ela diz assim, olha, bem dizer, né? Então, bendição, gratidão. Essas são as energias que deverão se contrapor a essa dor. Porque a dona Joana tem um livro também que se chama Psicologia da Gratidão. O quanto as sensações de gratidão, né, são neutralizantes do mal. A gratidão é algo que nós praticamos, uma prática. Nós temos que escolher ser gratos, escolher a gratidão, escolher a bendição, né? Bem dizer, né? Bendizer a Deus, onipotente, e ser grato, porque quando a nossa vontade, até mandei para vocês recentemente, um videozinho rápido, daquele meu livro, O Amor é a Fonte do Conhecimento, onde em vários tópicos eu trabalho a questão da vontade. E ali, nós falamos da vontade,
que se deteriora, não é? Por que ela se deteriora? Justamente porque nós desviamos, nós pegamos atalhos. E aí nós passamos a fazer experiências de prazer na matéria e vamos, então, o centro nosso das sensações, ele vai ficando cristalizado. E a nossa vontade vai amolecendo. Então, nós vamos perdendo disciplina, nós vamos perdendo fibra moral. Né? E aí, a nossa vontade não consegue mais se contrapor à situação, estamos no chão, não conseguimos ter força de vontade, mas é porque lá atrás nós contaminamos a nossa vontade, nós maculamos isso, enchemos de energias telúricas, energias pesadas, que fica difícil de carregar, né? Então, é isso que acontece. Aí que como que a vida faz para mudar isso? Porque só a vontade consegue nos movimentar. A vontade é um motor. É ela que nos movimenta. Se a vontade está amolecida, não vai ter movimento. Então, existe, primeiro grande recurso de movimento da vontade é o conhecimento, é você se alinhar às leis, você entrar no caminho da evolução em linha reta, né? Minimamente, porque o que não falta para nós são lições. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o tempo todo, basta querer olhar, que nós vamos estar aprendendo. Precisa nem para faculdade, nada. A encarnação ela está de tal maneira colocada, de tal maneira posta para nós, né, organizada, que se nós formos seguindo ali, aceitando, tá bom, não precisa nem ter religião, não precisa nem rezar, que tudo vai dar certo. Então, mas quando nós nos rebelamos, nos tornamos almas rebeldes, então vem o segundo meio que a vida dispõe para que a nossa vontade se movimente, que se chama sofrimento. E então aí é a expiação. Né? Porque aquele sofrimento que deriva da prova é diferente. Certo? Aquele que não aceita o sofrimento da prova vai acabar passando pela expiação. O sofrimento da prova nem dói. A verdade é essa, nem dói. Então, a gratidão, ela é estabelecer um novo olhar sobre a vida. Procurar o ponto de vista de Jesus. O ponto de vista da vida futura. Porque só assim nós vamos conseguir compreender a dor. Né? Entender que a vida é aquelas picadinhas de alfinete que dói, como diz a dona Joana, né? Dói, ninguém vai falar que não dói. Mas ela fala coragem, amigos. Coragem é agir com o coração. Significa utilizar a energia do amor. Isso que é coragem. Coragem não é você pular na frente de um leão. Coragem é ouvir a voz do coração, porque no coração está escrito o nosso planejamento. A nossa tarefa, a nossa missão está ali. Não adianta ficar buscando subterfúgio. Ai, não sei o que. Não. Está ali. Se nós formos honestos, nós agiremos com coragem, ouvindo o coração. Não é sair correndo que nem um louco. Não. Ouvir a voz do coração. E esse ponto de vista da vida futura, ele vai nos falar que o mal e a dor são transitórios. O mal e a dor são instrumentos da lei para o nosso progresso.
Então, veja Paulo, aos Tessalonicenses. Nossa, está cheio de S aí. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Veja, vontade. Então, nós nos condicionamos a ter vontade, a sermos voluntariosos. Mas só uma vontade deve ser buscada, respeitada e vivida, que é a vontade de Deus. Procurar em nosso coração qual é a vontade. Mas uma das vontades, como diz Paulo, é dar graças, é agradecer. Porque nada acontece sem que a vontade de Deus tenha permitido. Certo? A vontade, gente. O que é a vontade? A vontade, ela é um motorzinho, vamos dizer assim. A vontade, ela é, vamos dizer assim, um núcleo central da nossa consciência, sabe? É ali que está a vontade, a nossa vontade. Se ela estiver deteriorada, tudo se deteriora. Então, quando a nossa vontade se deteriorou, não tem jeito. Nós temos que deixar ela de lado. Esquecer, não pode mais ser voluntarioso, não pode mais ter vontade para nada. Senhor, eu não quero nada. Estou aqui, Senhor, vou dizer uma coisa para o Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Entendeu? Se for para eu ficar, que eu fique. Se for para eu ir, que eu vá. Me dá apenas, Senhor, condição de entender como é que eu resolvo isso aí, como é que eu cumpro essa tua vontade, mas é a sua, não é a minha. Nós ficamos fazendo planos. Gente, nosso plano tem que ser um só, né? Fazer a vontade de Deus. Todos os dias levantar e pensar o que precisa ser feito. O que é que Deus reservou para mim hoje? Então, isso é gratidão. O que é ser grato? Né? Vem de graça, né? O que é ser grato? Pessoa grata é aquela que conseguiu compreender o propósito daquilo que está acontecendo. Com ela, com pessoas que ela ama, não importa, o propósito. Ou entender que mesmo que ela não entenda o propósito, sempre tem um propósito. Às vezes nós não conseguimos entender. Vamos imaginar, como diz Viktor Frankl, um rato de laboratório, né? Ele está ali sofrendo. Horror, eu não gosto nem de dar esse exemplo, mas é uma realidade. Ele não sabe, ele não entende o propósito daquele sofrimento. Ele não consegue ver, ele não enxerga. Mas existe um propósito. Nós que estamos fora, nós sabemos qual é o propósito, não é? Estou dando um exemplo, estou falando que é ético botar os animais para sofrerem. São questões. Então, compreender, buscar compreender ao máximo. Se nós realmente tivermos coragem, usarmos as energias do coração, nós vamos entender o propósito, o nosso propósito, o propósito das situações para nós, né? Mas, se não conseguirmos entender, temos que aceitar que há uma razão. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo.
todas as coisas. Então, quando nós pensamos que em tudo devemos dar graças, nós também temos que raciocinar que não está escrito por tudo dar graças. Não é por tudo, gente, é em tudo, porque é diferente, entendeu? Em tudo e não por tudo. Em todas as coisas, dai graças. Então, meus amores, eu não sei que horas são. Eu vou parar o nosso compartilhamento. 18h49. Então, que bom, né? Alguém quer algum comentário? Temos uns minutinhos. Eu ouvi numa série que está passando, né? Aí um discípulo falava com um romano, né? Que era amigo anterior dele, ali no caso o Mateus, né? Ele falava que agora a vida dele, ele acordava, ele pensava algumas coisas, estava ouvindo algumas coisas do dia, mas aí de repente vinha a ideia, né? Ele assim, só tinha uma coisa a fazer: seguir o mestre. Ele esclarecendo, o Romano estava conversando, comentando com ele também algumas coisas que estava passando, né? E ele falou que a vida dele não estava tendo problema, né? Estava tudo bem claro, né? Só tinha uma coisa a fazer. Então, veja, nesse tempo, para ele, era fácil seguir o mestre, porque era uma coisa concreta. Tinha que ficar andando atrás, carregando as coisas, né? Chamando a multidão, aprendendo com Jesus, sentando com Jesus. Pensa na moleza. Seguir Jesus. Né? Fala a verdade. Pois é. Por isso que era fácil, por isso que eles riam tanto, né? Eles perguntavam assim, Senhor, os seus discípulos parecem uma pessoa assim esquisita, eles estão sempre rindo, rolando na terra, brincando. Aí Jesus dizia assim, é porque eles estão ao lado do noivo. E quem não está feliz ao lado do noivo, né? Todo mundo. Mas hoje, seguir a Jesus exige de nós um esforço, no sentido, porque nós pegamos muitos atalhos ao longo desses 2000 anos, né? Do ponto de vista concreto, cadê Jesus? Dificilmente conseguimos enxergar Jesus naquele que bate na nossa porta pedindo alguma coisa, alguém na rua. Recentemente veio uma pessoa aqui em casa e eu havia levantado bem cedinho e aí ainda não tinha café feito e tal, e aí ele pediu um café. Eu falei, olha, o café não está pronto, mas você aguarda só um minutinho que eu vou ver o que eu tenho aqui. Aí eu tenho uns negócios meu que eu faço assim e tal. Aí eu fiz, tentei, peguei pão, peguei uns bolos da Júlia e tal, e uma banana, umas coisas. Porque eu estava sozinha, tinha nada para fazer. Eu falei assim, nossa, logo de manhã ter essa oportunidade, que legal, né? Peguei. Aí eu fui levar para ele lá na frente, abri o portão, fui entregar. Aí eu falei, olha, não tem café, mas tem isso aqui que, na verdade, eu mesma, eu faço para mim, eu tomo também isso aqui, não sei se você vai gostar, tá? Aí ele ficou me olhando, e o olhar dele era o olhar de Jesus. Foi algo surreal, assim, uma experiência que eu tive, surreal. Eu me calei, assim, entreguei, ele ficou me olhando, aí eu entrei, fechei o portão, e eu entrei chorando. Raríssimas vezes isso me aconteceu. Então, porque Jesus hoje, ele está assim, né? Onde está Jesus?
Ele está no centro espírita, no evangelho, segundo o espiritismo, na palestra, onde está Jesus, né? Então, é isso, gente. Mais alguém? E como os discípulos não estão reunidos num só lugar hoje, né? Então ele tem que fazer essas viagens mais longas, às vezes, né? Sim. Aliás, ele fala isso, né? Aliás, espera aí, isso daí nem precisa também ser muito gênio, porque está escrito lá no Evangelho. Todas as vezes que desce, está lá, é no Evangelho, não sei como que as pessoas têm tanta dificuldade, sabe, às vezes, de entender isso, porque não é só uma coisa que exige interpretação, né? Às vezes eu vejo o povo falando da caridade, assistência social espírita, não sei o que, tanta confusão, que tal, que cesta básica, mas que hoje a caridade que tem que fazer é o Estado, tal. Mas está lá escrito, né? Jesus falou assim, olha, todas as vezes que você vestiu alguém que estava nu, foi a mim que você vestiu. Todas as vezes que você deu de comer alguém que estava com fome, foi a mim que você deu. O que tem de difícil de entender nisso, né? Não tem nada de difícil. E tanto não é difícil, sempre, também são até coisas materiais que Jesus está falando. Né? Às vezes é mais complicado se aguentar um familiar complicado. Mas uma coisa assim não é difícil. Então, às vezes você não consegue aqui, você vai ali, sabe? Vamos fazendo o que dá, né, gente? E aí, a paciência, ela é um estado de alma, né? Ela é um estado do nosso psiquismo. É um estado que nos... a paciência, ela é fundamental para termos esperança. A fé, ela provê esperança. A paciência é filho da fé. Então, como é que você vai ter esperança se você não tem um estado mental? Porque a esperança, ela está ali no nosso psiquismo, ela é uma energia consoladora, ela é uma energia alentadora, a esperança, ela é uma energia que nos localiza no tempo, que nos permite enxergar a vida do ponto de vista de Jesus. Isso que a esperança faz. Muitas vezes, diante da dor irremediável, a paciência nos confere esse alento. Mas ela, veja, não é uma coisa só, é todo um conjunto. Né? Todo um conjunto. Mas alguém, só Adailson, nossa, ainda bem que você existe, Adailson, para conversar comigo. A paciência é uma coisa que você tem que trabalhar muito, porque ela vem junto com a tolerância também, né, Márcia? A gente fala assim da tolerância, eu tolero. Não é essa palavra de tolerar, de suportar, mas é uma tolerância benéfica, aquela que você compreende, aquela que você entende o próximo nos seus limites, né, nos seus defeitos, na sua pequenez, né? Quantas pessoas passam em nossas vidas testando a nossa paciência, né? Testando a nossa tolerância. E assim a gente exercita mesmo, nós temos que trabalhar a paciência sempre. Eu acho que Deus tem muita paciência com a gente, porque acho que a gente tem que realmente distribuir um cadinho para aqui, um cadinho para cá, daqui a pouco a gente está com uma paciência imensa, enorme. E aí, que nem você falou, ela vai junto também com a esperança. A pessoa que é impaciente, ela não vai ter esperança de nada, porque a pessoa quer a curto prazo, quer aqui e agora. Já a paciência não, ela sabe que tem o seu tempo para cada coisa, né? É isso aí. Então, a tolerância, ela é o primeiro estágio
antes de sermos pacientes, nós temos que ser tolerantes, né? Porque a tolerância, ela é uma coisa assim, vamos dizer assim, ela tem a ver com as nossas forças, nossa capacidade, né? De dar suporte. Suportar. Suportar é dar suporte, né? Então, a tolerância, ela é, vamos dizer assim, é um espaço que nós temos ali, que vamos dizer assim, é uma estrutura que nós temos que nos permite dar suporte a A, B, C ou D, né? Então, a tolerância, ela faz isso. Evidentemente que ela é limitada, porque ela está limitada a quê, né? As nossas próprias condições, a nossa própria estrutura. Mas se nós vamos treinando, porque assim, ninguém é tolerante do dia para a noite, assim como ninguém pega um músculo forte do dia para a noite, né? É preciso todos os dias, né, treinar para desenvolver essa fibra moral. Quanto mais fibra moral, mais tolerância. Quanto mais tolerância, mais capacidade de dar suporte, de suportar. Suportar não é ficar aguentando o povo chegar e fazer escada na cabeça da gente, não, gente. Suportar os que convivem, que Deus colocou no nosso caminho, significa dar a eles suporte, muitas vezes dizendo não, entendeu? Muitas vezes sendo enérgico, energia serena. Então, há todo um contexto aí que nós não podemos confundir. Mas isso é diário que nós desenvolvemos. Não adianta assim, eu vou correr uma maratona no dezembro de 2026. Eu começo a treinar em dezembro de 2025. Não é assim? Para em 2026, talvez eu dar conta da maratona. Então, é assim. Aí, todos os dias, nós vamos ali aguentando um tantinho, sabe? Aquilo vai nos dando fibra moral. A gente vai tolerando. Ah, isso aqui dá para tolerar, isso aqui não dá. Isso aqui Deus que não deu. Mas teve essa vigilância sobre as situações, né? Mas é isso, a gente vai devolvendo aí a palavra para nossa maravilhosa aí. Tá bom? Deixa eu paralisar aqui a gravação.